Olá, está começando mais um Grande Ponto Podcast aqui no nosso portal grandeponto.com.br. Desde já eu convido vocês a curtirem a nossa transmissão, curtir também o canal no YouTube e acessar, claro, o nosso portal grandeponto.com.br. Para você que não me conhece, muito prazer, Danilo Sato aqui mais uma vez, eu e meu amigo Estênio Dantas. Nossa entrevistada de hoje é médica, é a doutora Ingrid Lins, está aqui com a gente. Ela que é especializada em transplante capilar, fez a especialização lá na Espanha. Seja muito bem-vinda, doutora Ingrid, aqui ao nosso Grande Ponto Podcast. Boa noite, obrigada. Minha primeira pergunta, eu até já tinha antecipado aqui em off, viu, doutora? Minha situação aqui, tem solução aqui, minha falta de cabelo? Tem solução. Tem, até curioso, né? Tem algum caso que não tenha solução, assim, de careca, ou todos têm algum jeitinho? Infelizmente tem. Tem alguns casos que a gente não tem como resolver. Eita, quando danado. a calvície já avançou muito, e aí a gente não tem como recuperar. Mas o meu caso ainda Mas tem a ver com a não ter a área doadora? Isso, é isso que eu ia explicar, né? A gente tira folículos que o paciente já tem para fazer o transplante, não é algo externo. Então, a gente usa o cabelo do próprio paciente para fazer o transplante. A gente só muda os fios de lugar. Então, o fio que está aqui nessa parte de trás, que a gente chama de área doadora, a gente retira uma parte para colocar na parte de cima. Então, quando o paciente, a calvície já avançou tanto que ele nem tem área doadora, né, nem tem esses folículos atrás, então não tem como fazer. Não tem mais volta. Não tem mais volta, exatamente. Deixa eu ver, Danilo. Não, ainda dá tempo. Aqui atrás, né? Ainda tem Ainda está povoado. Mas já que o pessoal já percebeu que vamos falar de transplante capilar, né, aqui no tratamentos podcast. capilares também, né? Não só Dicas. né? Vou fazer tipo uma consulta aqui, né? Já que vocês já viram que eu preciso desse tipo de informação. Quem tem problema de saúde prévio, pode fazer tranquilo? Ou tem algum problema de saúde que impede de fazer? Não, o transplante capilar ele é um procedimento bem simples, ele é minimamente invasivo. Então, de um modo geral, quem tem Quem toma algum remédio? Não interfere. Pressão alta, cardiopata, diabetes, não nada. tem problema. Não pode tem fazer. Contraindicações. Isso, não tem contraindicação. O camarada assim que sofreu um infarto há um ano, ele tem problema? Com 35 anos. Sofreu infarto. O ano passado eu tive um imprevisto desse porte. Vamos fazer um exemplo, né? Porque deve ter alguma pessoa que está assistindo. Pelo menos aqui tem uma, né? Que passou por um problema parecido. Um caso desse, problema no coração, pode fazer também, não interfere? Não impede, o problema do coração em si não impede, mas a gente tem que ter o cuidado conjunto com o cardiologista, tem que fazer o rito cirúrgico, pedir todos os exames necessários para saber se tem condições naquele momento. Tem algumas vezes, por exemplo, a questão do infarto. Já tive um paciente que ele teve, inclusive a gente adiou um pouco a cirurgia, a cardiologista recomendou, mas que a gente vai poder fazer daqui a alguns meses. É importante consultar a cardiologista também, né? No caso de quem tem um problema no coração. Exatamente. Claro. Doutora, como tudo começou, né? Você se formou em medicina, né? Dermatologia, né? Se especializou. E aí foi para a Espanha para fazer essa especialização de uma nova técnica, né? Fala um pouquinho sobre ela. Isso, eu fui para a Espanha para aprender um pouco mais sobre transplante capilar. E aí, lá, a técnica que mais se usa é a técnica DHI, que aqui no Brasil é pouco utilizada, que a gente usa um material que se chama implanter para colocar o folículo, né? Aqui no Brasil e antigamente usava muito a colocação dos folículos com pinça, é o método mais antigo. E com a modernização, né, surgiu o implanter, que é essa forma mais moderna de fazer. E eu coloco o folículo exatamente com o implanter. E aí a gente consegue resultados bem naturais, com maior densidade, que antigamente a gente não conseguia isso, né, quando utilizava pinças. Então, lá na Espanha eu aprendi que é o método que mais se usa lá. Aprendi lá e aí trazendo para cá, que realmente no Brasil é muito difícil encontrar médicos que trabalhem com essa técnica. Tá, você acabou de dizer o seguinte, eu implanto. Você mesmo faz ou você tem uma equipe que vai lá, isso, auxiliares, como é isso? Também tem uma diferença um pouco de como eu trabalho em relação aos médicos do Brasil, que aqui o pessoal usa mais outra técnica, chama DNI, onde o médico faz pré-incisões na cabeça do paciente, que é os buraquinhos que vai colocar os folículos, e depois a equipe, né, de enfermagem que coloca os folículos com o implanter ou com a pinça. No meu caso, não, como eu que coloco diretamente fio a fio, né, com o implanter, não pode ser terceirizado, né? Outro profissional não pode fazer. O médico que tem que fazer, porque eu vou estar fazendo a incisão na hora. Então, exige que eu esteja lá o tempo todo. Então, no transplante, eu que estou
desde o começo até o final, para colocar fio por fio, realmente. Tem as enfermeiras, as técnicas que me auxiliam, mas não na colocação dos fios, em outras partes, né? Como a separação dos folículos, a gente tem que separar fio por fio, a gente tem que saber quantos folículos são, olhar em microscópio, e aí elas me auxiliam, mas na parte da extração, que é retirar os fios, e colocação, né? Colocar, eu que faço tudo. Isso é um grande diferencial, né? Eu já tive conhecimento, assim, de equipes, né? E às vezes o médico, ele fazia todo o acompanhamento, mas o procedimento em si não era feito pelo médico. E os fios são colocados de um por um? Isso, a gente coloca fio por fio. Deve ser longo isso aí da cirurgia. Em alguns casos. Só uma dúvida, esse instrumento, esse implanter, né? Ele é um instrumento diferente? Que tipo? O implanter é como se fosse uma caneta, como se fosse aquelas lapiseiras poli que a gente apertava. Entendi. Pronto, a gente também aperta para sair um fio guia e empurrar o folículo lá na incisão que a gente faz com a agulha. Interessante. Né? O implante é como se fosse uma caneta, que na ponta tem uma agulhinha. E essa agulha a gente faz o furo e coloca o folículo lá. Dá uma precisão maior, né? Uma Isso, profundidade, consegue, deve ser tudo planejado, né? Isso, determinar a profundidade do folículo, a angulação, que é super importante, a direção. Então, tudo isso faz diferença no resultado final. Eu sempre falo que não é só tirar e colocar cabelo, porque isso é muito fácil, né? O difícil é a gente conseguir um resultado natural, bonito, que a pessoa olhe e não perceba que é implante, entendeu? Então, o médico fazendo, utilizando o implante, a gente tendo o cuidado, a gente consegue resultados bem mais naturais. Agora, vou até perguntar o que eu perguntei aqui em off, antes de a gente começar o programa, eu já estava me consultando, viu, gente? Eu perguntei aqui a doutora se existiam casos de pessoas que não davam certo, o transplante, a cirurgia não dava certo por algum motivo. E até tá lembrando que no passado era mais comum, né? Depois, nos últimos anos, tem ficado menos comum esses casos, esses relatos de pessoas que fizeram o transplante e não deu certo. Ainda existem esses casos? Ainda existe essa possibilidade, doutora? Na verdade, o implante não dá certo é por alguma falha no processo, né? Do médico em si, ou do médico ou da equipe. Não é por causa do paciente necessariamente. Né? Na maioria dos casos, ou é erro de técnica mesmo, o médico não era tão experiente, a equipe também não, então houve danificou os folículos, né? Então o folículo é uma estrutura muito frágil. Então quando a gente não tem o cuidado correto de temperatura, a forma correta de manusear esse folículo, então tudo isso pode danificá-lo. Ou o tempo que ele passa fora do corpo, porque a gente está lidando com um órgão vivo, né? A gente tira o folículo, que é um órgão, é uma célula viva, para colocar novamente no corpo. Então, ele não pode morrer nesse período, porque se a gente colocar uma coisa morta, não vai nascer. E é isso que acontece quando o transplante não dá certo. Geralmente é quando há uma danificação dos folículos e eles não conseguem nascer. Então, se tudo isso é feito corretamente, é para nascer. Exceto quando o paciente tem alguma doença do couro cabeludo, que não tinha indicação de transplante e foi feita uma indicação errada. Aí sim, pode não dar certo. Mas isso aí não é culpa do paciente. O médico deveria ter diagnosticado corretamente e ter contraindicado o transplante. Doutora, essa área doadora, né? A incisão, a retirada, as técnicas antigas, né? Elas eram um pouco, digamos assim, bem, né, era um corte muito grande, precisava de um pós-operatório. Como é hoje? E nessa técnica, como é feito hoje? Isso, antigamente a gente utilizava a técnica que chama FUT, onde fazia um corte no couro cabeludo, né, nessa parte de trás, a gente tirava uma faixa de pele e ia separando os folículos para colocar. Então, era uma técnica bem mais grosseira, mais invasiva, o paciente levava ponto, ficava com a cicatriz grande, a recuperação era bem demorada, então tinha pelo menos uns 15 dias para retirar os pontos. Então, realmente era uma cirurgia mais dolorosa, que eu digo. Hoje, a gente utiliza a técnica FUE, né, a FUE, que a gente tira fio a fio, com um material bem pequeno, que é um punch, que a gente faz uns furinhos pequenos no couro cabeludo e tira fio a fio. Ele é bem pequeno, tem apenas 0,8 milímetros, a maioria dos casos, 1 milímetro, então é muito pequeno. Não deixa a cicatriz linear, né? O paciente pode usar o cabelo curto, que não vai dar para ver cicatriz. Então, a recuperação também é rápida, porque é uma incisão muito pequena, que cicatriza aí em 2, 3 dias. Então, é bem mais tranquilo do que antes. O paciente precisa, no caso, tomar uma anestesia geral para fazer esse procedimento? Ele não tem necessidade de anestesia geral. Tem alguns médicos que fazem com sedação, né? O paciente realmente dorme com a medicação que a gente faz.
e anestesia local, né? Local mais sedação. Aí o paciente realmente dorme o procedimento todo. E em outros casos, a gente faz uma sedação oral, não é a venosa, né? Que o paciente não fica totalmente apagado, né? Mas para ele ficar tranquilo. Ele fica só sonolento. Sonolento para poder... Isso, né? E faz a anestesia local. A anestesia local sempre faz. Danilo, acho que eu voltei pro jogo, viu? Que eu nunca quis fazer por causa dessa... Esse seu cabelo é fake. Arrancar metade da minha cabeça? Esse seu cabelo é fake, tá faltando cabelo. Todo mundo tá vendo que tá faltando cabelo. E eu que fico com fome de careca. Não, mas você não tem cabelo. Aí ninguém vê, entendeu? Você não tem cabelo. Os drones. É um cabelo fake. Doutora, eu ia perguntar, ainda em relação à recuperação, quanto tempo mais ou menos é? Primeiro, para o paciente, se é, tipo, no outro dia pode trabalhar, não sei como é que funciona essa recuperação pós-cirurgia. E quanto tempo é para crescer o cabelo, né? Que é o mais importante também para quem faz a cirurgia. Quanto é que demora para ficar cabeludo de novo? Aliás, precisa raspar toda a cabeça inicialmente? Na maioria dos casos, sim. A gente precisa raspar todo o cabelo. Em alguns casos, não precisa raspar tudo. Raspa só a área doadora. Quando são cabeças pequenas, que só entradinhas, a gente consegue não raspar o cabelo todo. Tá. Mas na maioria precisa, sim, raspar tudo. E a questão da recuperação. Eu peço para o paciente ficar em repouso pelo menos uns 3 dias em casa, né? Porque junto com a anestesia que a gente faz, a gente injeta soro fisiológico também. Então a cabeça sai um pouco inchada depois da cirurgia. E aí até esse soro ser reabsorvido em torno de 3 dias. Tá. Então o ideal é que o paciente fique mais de repouso, mas no 4º dia já pode trabalhar, viver sua vida normal. Mas são 3 dias só de repouso, não tem nenhum problema... Ele não vai ter nenhum problema pós-operatório. Digo, dor de cabeça, ou nem nada acontece, não. É só de descanso. A questão do repouso é mais para não acontecer inchaço nos olhos. Porque como a inchaço é na cabeça, se o paciente ficar muito tempo em pé, essa anestesia pode descer para o olho. Então, o ideal é que ele fique mais deitado nos primeiros dias para essa anestesia ser reabsorvida e não inchar o olho. É basicamente por isso. Mas questão de limitação física, o paciente não vai ter. E o tempo do crescimento do cabelo? Esse tempo do crescimento é um problema para os pacientes que são muito ansiosos, né? Mas o cabelo que a gente implanta durante a cirurgia, ele... Não, fica à vontade, nem se preocupe. Quer fazer alguma pergunta? Se quiser fazer, a gente faz daqui a pouco. Vou só fazer assim. O crescimento nós temos do cabelo... convidados, viu, pessoal? Nós temos uma plateia hoje assistindo aqui. O assunto é tão interessante que nós temos uma plateia assistindo, viu? O cabelo que a gente implanta durante a cirurgia, ele não é um cabelo permanente. Ele cai, depois de em torno de 20 dias, ele começa a cair. Então, o paciente começa a se desesperar achando que não deu certo. Mas o folículo fica, né? Isso. O cabelo que implantou começa a cair. Fica o folículo lá, mas o fio cai, né? E começa a cair em torno de 20 dias. E até 2 meses tem caído 95% do implantado. E aí, quando o paciente fica preocupado, a gente deu errado. Isso. Deu ruim. Mas aí, a partir do 3º mês, após a cirurgia, a gente começa a ver os fiozinhos nascendo. Os fios permanentes mesmo que não vão cair mais. E aí, do 3º mês em diante, a gente só tem um resultado progressivo, né? A cada mês, nascendo mais cabelo, né? Não nasce tudo de uma vez. Vai nascendo aos poucos. Cada mês, nasce mais um pouquinho. E aí, o resultado final mesmo, quando tem nascido tudo, é 1 ano. Olha aí, que interessante. E aquele famoso cabelo de boneca, né? O que era isso? Eles falavam nisso, né? As pessoas falavam do cabelo de boneca, ficar com cabelo, creio que é artificial, né? Isso, esse cabelo de boneca acontecia muito antigamente, quando utilizava a técnica mais antiga, que eles pegavam tufos de cabelo e colocavam, né? Então ficava aquelas plantinhas nascendo. Hoje em dia, infelizmente, a gente ainda tem resultados assim, né? Devido à técnica que não é feita corretamente. Então, a gente vê resultados muito artificiais realmente, onde não se faz uma naturalização da linha frontal, a gente não coloca os folículos mais delicados na frente. Então, tem muito médico que ainda coloca os folículos mais grosseiros. Então, realmente, fica um aspecto artificial e cabelo de boneca mesmo. Doutora, eu até estava falando aqui antes da entrevista que eu, com 12 anos, meu apelido era Careca. Eu estudava num colégio interno e me chamava de Careca. É o destino. Né? E cabelo muito fino, devo ter tido algum problema dermatológico, morava no interior e perdi parte dos cabelos, depois voltaram, nem todos, mas tudo bem. Mas aí, eu sempre tive todas essas dúvidas, né? Com a internet a gente passou a pesquisar, e algumas coisas me impossibilitavam, né? Uma delas era esse corte, sabe? Eu digo, gente, eu cortar minha cabeça para colocar cabelo não vale a pena, né? Que isso aí, nas novas técnicas, já não existe mais. A segunda, até questão de custo, né? Hoje existe um custo
digamos, pelas novas técnicas, existe um custo mais adequado, como o passado? A questão de custo, assim, dos valores, reduziu bastante em relação a antigamente, porque tem mais oferta, né? Tem muitos médicos fazendo o procedimento e isso acaba diminuindo, mas o custo em si da cirurgia do médico é um custo alto, né? Pelo menos quem trabalha com os melhores materiais do mercado, a gente tem um custo alto, né? Tudo muito caro, tudo é importado, tudo é comprado... cotação em dólar, então é caro realmente e é um processo muito minucioso. Então, assim, é cansativo, é desgastante para o médico. Então, assim, é um procedimento que não tem como ser barato porque envolve Claro, muito não é um tempo processo de meio cirurgia, popular isso. e isso aí não... A gente não consegue estipular, doutora, uma faixa de preço? De quanto até quanto? Cada Aqui no Rio Grande caso do é Norte. o caso, né? Varia Inclusive, isso é muito importante. de paciente para paciente. Porque o paciente que precisa de pouco cabelo é um preço. Quem precisa de no meu caso assim... Que na verdade não é o cabelo, é o tempo, É né? o tempo que de trabalho. Né? De trabalho e tudo mais. Isso, Em relação a valores em si, eu não posso falar, né? Porque Sim, o claro. CRM não permite e também varia muito de paciente para paciente. Mas o que eu posso falar é que realmente é muito menor do que era antigamente, né? Antigamente era preços, assim, exorbitantes. Hoje em dia não é assim. Então, assim, quem tem medo pelo preço, procure se informar mais, né? E a gente também tem condições de pagamento, né? Divide muitas vezes. Então, a gente tem como facilitar. Aí, no caso, marca-se uma consulta, né? Faz o diagnóstico, né? E aí o paciente já sairia com digamos, com um orçamento, né? Prévio. O ideal né? é a consulta mesmo, que eu vou avaliar, vou saber se o paciente tem indicação de transplante ou não, que isso é o mais importante. E aí já passa orçamento, tudo isso, já agenda data. E aí dá certo. Quem tem aqueles problemas, quem tem problema de queda de cabelo, por exemplo, e até outra pergunta que eu ia fazer, né? Mulheres sofrem muito de queda de cabelo. Acho que mulheres também podem fazer transplante, né? Quando tem problemas desse tipo. Mulher pode fazer. Tem muitas transplante. mulheres fazendo implante? Tá crescendo muito, mas ainda a maioria é homem mesmo. Mulher ainda é pouco. A Covid teve alguma relação nas mulheres? A Covid causa uma queda de cabelo que a gente chama de eflúvio telógeno. E esse eflúvio telógeno não é indicação de transplante capilar. Então, é uma das causas que contraindica, né? Então, tem muita mulher que chega querendo fazer transplante por causa disso, mas aí é um caso que eu vou dizer, não tem indicação. Porque essa queda pós-Covid, geralmente, ela se resolve em 3 a 6 meses, mesmo a gente tratando ou não. Existem outros casos também, né? Estresse, trauma, né? Isso, outros casos também que... A indicação de transplante capilar mesmo, em mulheres, por exemplo, é a calvície feminina, né? Quando a gente não consegue resolver com tratamento com medicamentos, aí tem indicação do transplante. Ou, às vezes, até redução de testa, que acontece muito. A mulher tem a testa um pouco maior e ela se incomoda e ela quer reduzir. Então, é um dos casos maiores que a gente... Inclusive, eu acho que foi essa semana, eu li que uma participante do Big Brother, Thaís, que era bem característica... Mas ela reduziu a testa. Né? Não, ela fez uma incisão e aí ela... Eu vi também essa notícia. O couro cabeludo veio para frente, né? Quer dizer, uma técnica também. Isso, uma técnica, é outra forma de fazer. A gente chama de afrontoplastia, né? O avanço capilar, onde faz um corte, descola o couro cabelulo e reduz a testa. É outra opção também. A senhora faz isso, não? Não faço. É outra área. Eu ia perguntar, naquela hora da pergunta que eu falei da queda de cabelo, era justamente se quem sofre com queda de cabelo, homem ou mulher, fazendo o transplante, esse problema pode voltar a acontecer ou se resolve? Essa é uma questão também. O transplante capilar, ele não trata a queda de cabelo, certo? Ele não trata a calvície também. O transplante capilar é basicamente para a gente preencher áreas que têm falhas. Então, por exemplo, um paciente que ele tem tendência a ficar muito calvo, digamos que ele vai ficar totalmente careca. Com 50 anos, ele vai perder todos os cabelos dele. Mas aí, ele com 20 anos já tem umas entradinhas, a gente faz o transplante capilar nele. Esse transplante capilar não vai evitar que ele perca o restante dos cabelos, certo? Porque o transplante capilar, o cabelo que a gente coloca na cirurgia, ele não cai mais. Mas os outros que ele tem vão continuar sofrendo ação. Mas o do transplante está salvo. Isso, o do transplante está salvo. O do transplante não vai mais. O transplante não cai mais. Isso aí já me agradou. Doutora, assim, de forma bem simples, quais são as causas de queda de cabelo? Porque é hereditário, é porque alimentação, é porque usa boné, né? Tem gente que fala que até o uso do boné, né? Queda de cabelo, existem muitas causas, né? Existem doenças realmente, doenças dermatológicas, doenças de tireoide, então às vezes deficiência vitamínica. Tem a questão genética também, que é a calvície.
Então, tem inúmeras causas de queda de cabelo. Por isso que o indicado é que o paciente, assim que está com uma queda grande de cabelo, ou está começando a realmente ver rarefação no couro cabeludo, falhas, é procurar o médico para a gente investigar. Essa investigação é feita com exames médicos? Sim. Existe a história clínica, né, que a gente vai conversar com o paciente para ver se ele tem algum fator de risco, tem alguma história que indique alguma coisa. Se o apelido dele era careca aos 12 anos. Isso. Né? Agora, doutor, eu me orgulho se você você é careca. Eu disse, não tenho entradas. Olha aqui, eu digo que eu não tenho entradas. Né? Não, eu não sou careca. Esse é um cabelo fake. É melhor ser cabelo careca. De boneca. É um cabelo fake. Não, doutora, quem faz esse tipo de cirurgia precisa ter alguma manutenção assim no futuro? Não precisa. A vantagem do transplante capilar é que ele, quando bem indicado, e se o paciente já fizer o tratamento clínico, ele é para sempre, né? O cabelo do transplante ele não cai mais e não precisa de fazer manutenção, né? Não é como uma prótese capilar que muita gente usa, né? Que é como se fosse uma peruca, que ele coloca ali, mas todo mês ele tem que ficar indo fazer manutenção. O transplante não. Você faz uma vez e aí é para a vida toda. Exige mudança de hábitos alimentares? Não necessariamente. Não interfere, não. E a questão da manutenção pós-cirurgia, precisa ter alguma coisa depois da cirurgia? Precisa voltar lá de tempos em tempos? Isso, após a cirurgia a gente tem um acompanhamento por 1 ano, que é até chegar ao resultado final. Então, a cada 3 meses eu acompanho o paciente, a gente tem retornos, a gente faz alguns tratamentos capilares, né, com laser, com aplicação de medicamentos. Eu também passo tratamentos orais, com vitaminas, com alguns medicamentos que estimulam também o crescimento dos fios. E aí, após 1 ano, eu dou alta ao paciente. E aí, não precisa mais do acompanhamento devido ao transplante. Doutora, uma pergunta. A busca, eu sei mais ou menos a resposta. A autoestima está no topo? Ou é a motivação? A motivação, a autoestima, a questão estética, profissionais que no nosso caso, nós somos jornalistas, né? Programas de rádio, televisão e tal. Qual é o principal fator do homem, por exemplo? Para o pessoal procurar o transplante? Sim. A maioria dos pacientes que eu recebo, eles sempre falam, todo careca se incomoda. Eles sempre dizem isso, nenhum careca acha bom, né? Porque eles me falam, né? Eu não tenho experiência com isso, mas eles falam isso. Então, que eles realmente se incomodam, né? Então, todos os pacientes que vêm na minha consulta, eles dizem isso, que já se incomodam há muito tempo, o pessoal fica falando, e aí eles realmente querem resolver. Aparenta ser mais velho do que é, né? Às vezes a idade essa questão. Tem muitos de... pacientes que eu recebo que a gente olhando, parece que tem 40 anos, e na verdade ele tem 26, 28, então realmente envelhece um pouco, e o paciente, quando ele faz o transplante, vira outra pessoa, né? Quando chega lá, um paciente de 60 anos, fez o transplante capilar. Quando ele volta, parece que ele rejuvenesceu 10 anos. Então, assim, ele volta muito mais confiante, muito mais feliz. Rapaz, se eu ficar mais feliz do que eu já sou, as pessoas chegam pra mim e dizem, rapaz, você tá careca, tá ficando careca. Excesso de testosterona. Excesso de macheza. Tem alguma coisa a ver a testosterona? Com a carequice? Não, a testosterona... Esse fake que eu vivo falando, tem alguma coisa a ver? Mais ou menos. Não é que a pessoa tendo muita testosterona vai ser careca e quem não é careca é porque tem pouca testosterona. Não. Na verdade, existem uns receptores que a gente chama, né, no cabelo. Quem tem tendência à calvície tem um receptorzinho lá, uma chavinha, que vai se ligar num derivado lá da testosterona que vai destruir o folículo. Né? Então, quem tem isso aí vai ter queda de cabelo devido ao calvície. E quem não tem, pode ter a testosterona lá em cima, mas não vai cair o cabelo. Então, realmente é genético, é de pessoa para pessoa. Então, tem gente que vai ter a testosterona muito alta e não vai cair o cabelo, porque ele não tem tendência genética para isso. Doutor, em relação, vamos sair um pouquinho do transplante e entrar na questão de medicamentos, né? A gente estava conversando aqui antes sobre a obesidade, sobre a impotência sexual masculina e sobre a calvície, né? Que são coisas que ao longo dos séculos incomodam, né, as pessoas. E que, por exemplo, a impotência já foi parte resolvida com os medicamentos. Né? Existe previsão futura de um medicamento, tomei uma pílula e amanhã o cabelo começa a nascer? Uma pergunta bem rudimentar, mas... como é que está o avanço? Eu sei que já existem medicamentos, como, né, vários medicamentos que diminuem a queda, uma série de coisas. Como é que está essa parte da ciência?
Em relação à calvície mesmo, para evitar ou para curar a calvície, a gente ainda não tem um medicamento para isso, né? Tem alguns medicamentos que são usados para outras doenças que podem ser usadas na calvície, que é o que a gente mais utiliza, que elas retardam a progressão da calvície e também melhoram muito quem já tem calvície, né? Por exemplo, paciente que, digamos, que tem um cabelo muito ralinho, muito fininho, tem medicamentos que a gente pode usar para voltar ao normal, né? Como era antes, né? Ficar mais grosso, aumentar a densidade, né? Mas um medicamento que o paciente toma, diga, ó, seu cabelo vai voltar todinho como era antes. Vou dar um exemplo. Eu uso um medicamento há muitos anos, que aí, certa vez, eu encontrei com um garoto, que hoje é um adulto, empresário e tal, ele chegou, tio Estênio, você fez implante? Mas o senhor não era careca? Né? Eu digo, não, eu tinha menos cabelo, hoje eu tenho mais, porque né? eu dei uma... É como se o cabelo tivesse uma densidade, né? Ele tivesse mais forte, né? Os medicamentos que a gente tem hoje é para isso. Realmente melhora muito os casos. Tem caso que praticamente parece que fez um transplante mesmo, mas não tem nenhum específico que diga, ó, você tomando isso aqui, você não vai ficar careca nunca mais. Não é garantia. Quanto antes começar, melhor, né? Um tratamento desse, assim, se você tem um menino de 20 anos, por exemplo, o meu começou mesmo para valer, acho que 21, 22 anos, realmente o cabelo começou a ficar muito ralo, né? Foi diminuindo, depois parou, né? Depois ficou no mesmo nível. Mas isso, e depois, com o tempo, né? O tempo vai... Eu sempre digo que o quanto antes você buscar, né, tratamento, melhor. Porque tempo é cabelo, né? Então, assim, enquanto você não trata, vai estar lá o hormônio atuando e destruindo o seu cabelo. E quanto mais o tempo passa, mais piora. Né? Então, um paciente, digamos, está com 25 anos e já está com as entradas grandes. Isso já indica que provavelmente ele vai ser muito calvo. Então, não tem como regredir de forma alguma. Não, a tendência as entradas não. A gente tem como entrar com medicamento para estacionar ali, né? Para evitar que ele perca mais cabelo. Porque a gente consegue, com o tratamento certinho, a gente consegue evitar que piore mais. Né? Eu perguntei, já estamos até chegando nas últimas perguntas aqui do programa. Nós temos aí um vídeo e umas fotos, se a doutora quiser, a gente pode exibir para dar algum exemplo. Sim. Ia perguntar aqui da contraindicação. Eu perguntei da questão de quem toma medicamento e tal, mas existe algum caso de quem tem algum... Esse tipo de paciente não pode fazer de forma alguma. Você disse só a história de quem não tem e tem a careca já definida, né? Não tem área... Mas tem alguma doença, algum caso que não pode fazer de jeito nenhum o tratamento? Por exemplo, o casos extremos. Eu vou usar como os casos extremos. A gente sempre usa casos extremos no jornalismo, né? O camarada que está com câncer, ele pode fazer tranquilo? Existe alguma doença que não pode fazer? Realmente a questão do câncer, a gente não indica o transplante, né? Porque a prioridade realmente é ele estar tratando da doença, né? Do câncer, realmente não indicaria, né? Não faria nesse caso. Mas assim, ele já teve o câncer, foi curado do câncer, aí depois ele já está em acompanhamento depois de muitos anos sem recidiva, a gente pode fazer, né? Não durante a vigência do tratamento de quimioterapia, essas coisas, mas depois pode fazer. Mas, assim, uma doença que antes a gente era contraindicação absoluta era a doença do couro cabeludo, que chamava alopecia frontal fibrosante, que antes era contraindicação do transplante capilar, mas hoje, né, com os novos estudos, a gente está vendo que tem indicação sim, quando a gente consegue estabilizar a doença, tratar, já tem muitos casos de transplante nessas doenças que está dando certo. Tá. Doutora, e no caso o nosso espectador, telespectador, ouvinte, que queira, qual o melhor, como ele chega à sua clínica? Instagram, telefone, qual o caminho? Tem o meu Instagram, né, que lá eu posto muita coisa sobre transplante, tem muita informação. Quem tem curiosidade também é bom que olhe para ter muitos vídeos, muita postagem para tirar dúvida mesmo. E lá a gente tem um linkzinho que vai direto no nosso WhatsApp, que a gente já fala endereço, que aí fale com você, marcar consulta, tá? Qual é o Instagram? É doutora Ingrid Lins. DRA Ingrid Lins. @DRA Ingrid Lins no Instagram, você procura lá. A gente vai botar um caracterezinho para... E sabe todas as informações. Estamos acabando. Tem mais pergunta aí, Stênio? Rapaz, eu tenho muitas, mas a doutora tem que voltar para o consultório. Foi uma consulta boa aqui que a gente teve. Não, doutora, uma pergunta. Por exemplo, um ouvinte nosso, um telespectador, quer marcar uma consulta. Qual o prazo que ele teria? Como é que tá a fila? Eu sei que tá bombando, né? Eu sei que tá... Sabe? Graças a Deus. Você estava louca para ter 18 mãos para poder fazer de muita gente ao mesmo tempo.
Para consulta, a gente tá com espera para 2 meses. 2 meses para consulta. Aí para cirurgia tá com a agenda um pouquinho mais longa, tá aí uns 9 meses, eu acho, de espera. A gente tá marcando para janeiro do próximo ano. Que sucesso, né? É mesmo, incrível, né? Incrível. Tem ideia de quantas cirurgias consegue fazer? Então, estão sendo feitas no mês ou no ano? Não sei se já faz um ano que a senhora abriu. Acho que não. Eu faço em média 15 cirurgias por mês. Agora, é uma quantidade pequena em relação a outros médicos, né? Mas por que eu faço isso? Devido a eu fazer todo o procedimento. Tem médicos que trabalham com equipes grandes, né? Que praticamente é a equipe que faz a cirurgia toda. Então, eles fazem 2, 3 cirurgias por dia, né? Eu não. Isso é uma opção sua. É opção minha. Como eu faço a cirurgia toda, do início ao fim, eu não tenho como fazer 2 cirurgias, 3 por dia. Então, eu faço uma cirurgia por dia, e aí eu tenho um pouco de limitação em relação ao tempo, né? Que eu faço. Também tem as consultas, né? Isso, então eu consigo fazer apenas 15 por mês, é o meu máximo para garantir qualidade. Né? Então, chega muito paciente querendo a cirurgia logo, ficar apressado, eu sempre falo, melhor esperar e saber que vai dar certo, né? Porque qualidade é uma coisa que eu não abro mão, né? Então, eu prefiro atender menos pacientes e ficar com a lista de espera um pouquinho mais longa e realmente entregar um resultado de qualidade para todos os pacientes. Vamos passar Vamos começar pelas fotos? Consegue? Sim. Gabriel, consegue botar aí? Põe as fotos aí, por favor, Gabriel. Só pode ir falando, doutora, explicando. Aqui foi um transplante que a gente fez. Você vê que ele tem entradas bem grandes. A gente diminuiu também um pouquinho a linha frontal. Aqui nas laterais, ele tinha perdido também. Essa área demarcada é a área que vai ser implantada. Isso. Aí é o mesmo paciente aí. Implantados, isso. Aí foram 2.700 folículos. Nossa. Fica inchado. Aí 6 meses depois. Incrível, né? Caramba. Impressionante. E aí não é o resultado final ainda melhora 6 muito. meses, né? O resultado final é 1 ano. Antes e depois. Antes e depois. Eu vou deixar o meu igual um topete também. Os pacientes depois de transplante só querem usar topete. Aqui também é quase uma cabeça menor, entradas pequenas, mas também era entradinha. A gente fez também o preenchimento com 10 meses. Você vê, um menino jovem, né? A tendência é em 10 anos ele ficar completamente... Isso, se não cuidar. Área doadora depois. Não fica marca. Assim, por exemplo, esse aqui, quanto tempo após a retirada da... Esse aqui foi depois de 10 meses, mas em torno de 1 mês depois já não dá pra ver nada. A área doadora não sofre problema, né? Volta ao normal. Volta ao normal. O cabelo que a gente tira na cirurgia, ele não nasce de novo. Mas a gente tira de uma forma que não dá pra sentir falta depois. Né? A gente olha e não vê. É bem adensado, né? Isso. Tem sobrando, né? Mas se a gente não extrair o soluço da forma correta, pode deixar marcas. Pode deixar marcas, entendi. Aqui outro caso já é uma cabeça mais avançada. Esse é bem avançado, esse é bem parecido comigo. Aí o transplante dele, 3.300 unidades. 3.300 folhas. Aí 3 meses depois, quando caiu e tá começando a nascer, e aí 7 meses depois. Impressionante. É um sorriso. Aí a linha frontal que a gente faz com naturalidade, não dá pra perceber que é transplante. Olha aí. Ainda falta mais um tempinho, né, para ter o resultado final. final. O resultado final só com 1 ano. Olha que incrível, velho. Incrível mesmo. O pessoal do interior também tem opção aí para procurar Mossoró. Com certeza. Quem mora aqui pertinho de Natal, vem para Natal também. Exatamente. Buscar atendimento. Obrigado, viu, doutora? Obrigada, foi um prazer. Parabéns. Qualquer Obrigado, dúvida, doutora. podem falar no Instagram, que a gente vai tirando dúvidas. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigada. @DRA Ingrid Lins. É o Também. Instagram aqui da doutora. Valeu, Estênio. Até a próxima. Nilo, doutora, muito obrigado. Obrigado aos convidados, né? Obrigada. Agradecer a vocês aí que nos acompanharam até o final. Lembrar todo mundo para curtir o nosso canal no YouTube. Aproveita já, curte aí também a transmissão e deixa sua mensagem no chat aí do YouTube também. Se quiser deixar uma pergunta para a doutora, pode deixar também, que a gente passa para ela depois a sua dúvida. Lembrar todo mundo também de acessar o grandeponto.com.br. Esse programa também vai estar lá disponível no nosso portal. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.